Não é só o Oeste que está sofrendo com a estiagem, né? Não, é Santa Catarina inteira, né? Vive uma das piores secas dos últimos anos. A situação preocupante foi relatada durante uma entrevista coletiva hoje de manhã. A Karina Cope e o Jackson Botelho acompanharam e a gente vai ver os detalhes agora. Já são 120 municípios em situação de atenção, 27 em alerta e 20 em estado crítico. Destes, 40 decretaram situação de emergência e já sofrem com o desabastecimento, principalmente no meio rural. A maioria dos rios utilizados pela Casan para captação de água estão secos. As regiões da Grande Florianópolis, Barra Velha, São Joaquim e São Miguel do Oeste são consideradas as mais críticas. Nós temos 20 municípios aí em situação crítica, então a gente está com ações emergenciais e ações essas que são previstas no nosso plano de segurança da água que a Casan tem implantado. O extremo oeste, a região de São Miguel do Oeste, onde nós já temos em regime de rodízio de bairros, fechando água para um determinado horário e fazendo essa intercalação com outras áreas, e a região serrana, que aí realmente os rios são praticamente secos, e nós estamos fazendo inclusive transposição de outros rios, levando água de caminhão-pipa ou instalando tubulações com recalque para trazer água para a nossa captação, que é no original, que é no Rio Antonina. Na Grande Florianópolis, os rios Pilões e Cubatão estão com pouca água, assim como a Lagoa do Peri. Entre os investimentos para evitar o desabastecimento estão novos reservatórios e instalação de mais bombas de captação. A Casan ela investiu nos últimos meses 57 milhões de reais em reaparelhamento das captações, instalação de novos conjuntos motobombas, revisão de todos os quadros elétricos. No Cubatão, nós instalamos uma quarta bomba, eram 3, temos mais uma quarta bomba de 1.500 cavalos, nós estamos conseguindo 30% a mais de captação no Rio Cubatão. A fase seguinte é a instalação dessa adutora e é uma obra que é executada em curto espaço de tempo. Acreditamos que até o mês de junho nós tenhamos essa adutora que vai, então, facilitar ainda mais a captação de água no Rio Cubatão. Essa estiagem é considerada a mais severa dos últimos anos. Situação semelhante à de agora só aconteceu em 1978 e 2006. Os volumes estão fora da normalidade desde o segundo semestre do ano passado. Em algumas regiões, a falta de chuva chega a 600 milímetros. Em março, o volume na maioria das regiões ficou entre 100 a 150 milímetros abaixo da média. Em abril, situação semelhante, chuvas de 100 a 50 milímetros abaixo do esperado para o mês, na maioria das regiões. E as condições até julho não são nada animadoras. As precipitações devem ser muito pequenas nos próximos meses. E a previsão, assim, para os próximos meses é de chuva entre a média e abaixo da média, ou seja, pode até ficar na média, mas com essa característica da irregularidade, que significa o quê? Pode chover muito em poucos dias e ficar longos períodos sem chuvas. A explicação dos meteorologistas para uma seca tão grande está na falta de chuva também em outras regiões do país. As chuvas aqui dependem muito da Amazônia, né? E foi um período de pouca chuva na Amazônia. E isso se reflete aqui para a nossa região, sim. Diante dessa situação, o governo do estado está orientando as prefeituras para que adotem medidas de uso racional da água, proibindo, por exemplo, a lavagem de calçadas, de casas, de telhados e irrigação de jardins, e que até penalizem os moradores ou as empresas que forem flagradas desperdiçando água. Além disso, orienta que as indústrias utilizem um sistema de reuso de água para evitar o consumo excessivo durante este período de estiagem. Além disso, um comitê para gerenciar a situação foi formado pelo governo do estado para acompanhar toda a situação da estiagem. São órgãos que possuem dados e têm poder de decisão. Então, a ideia desse comitê é que seja um comitê autônomo, que possa analisar as informações e que seja um grupo tomador de decisões também. Então, a ideia é que seja uma reunião semanal, que saia um boletim dessa reunião e que seja transmitido para vocês de alguma forma, para a imprensa e para a população.